Bom, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Suzana, bom te ver. Tri, bom ver todos os amigos aqui. Vocês querem dar uma... Porque a gente aprendeu um monte com o Silvio agora, né? Então vamos dar uma respirada, assim. Eu sempre estou com o Luciano Meira nos eventos. Hoje eu tive o prazer de estar com o Silvio Meira. Então esse é um negócio muito legal para mim. Queria, primeiro, antes de começar a falar aqui, agradecer o convite para estar aqui do Guto, né? É um prazer estar aqui nesse palco que teve o Alceu Moreira, o Raul Henrique eu já tinha visto também lá quando a gente foi para Osório, um evento muito legal junto com o Alceu, o Brisa, o Fogaça, né? A Suzana, que é uma parceira de longa data da própria Unicinos lá, o Silvio eu já tinha visto em palestras, hoje de novo aqui, e o caso que o Raul Brito trouxe para nós também foi muito revelador e traz alguns dos elementos que eu acho que eu também quero discutir um pouquinho hoje aqui. Então, eu vou começar devagar, assim, tentando contar uma história, né? Mas antes, devagar, porque eu sou de Santa Maria, Fogaça. Sou de Santa Maria, esqueci de dizer essa parte aí. Mas essa história começa lá, assim, né? Eu sou de Santa Maria, e quando eu era guri, lá em Santa Maria, em 73 eu nasci, fiz 50 esse ano, né? Era um mundo bem diferente desse que o Silvio nos apontou aqui, né? E acho que vários de vocês que estão aqui vão reconhecer um pouco disso que eu vou falar antes de entrar na ideia dos caminhos para o futuro da educação. Naquela época, na minha cidade, não sei na de vocês, né, eu tinha acesso basicamente a 2 canais de TV aberta, né? Eu tinha acesso a 2 rádios FM, que até hoje eu lembro o telefone da Rádio Atlântida, que era 221-3666, porque também era o jeito da gente conseguir ingresso para os shows, segurando o último 6 enquanto o locutor falava e soltando para tentar ser o primeiro a telefonar para a rádio. E a gente tinha acesso aos livros que tinha em casa, basicamente. Essa era a nossa história. Assim, enquanto, né, a minha rotina era uma rotina de um guri do interior, então eu ia para a aula de manhã, e acho que um dos temas que veio forte aqui, que é fundamental, é a questão da educação no tempo integral, né? Mas eu ia para a aula de manhã, chegava em casa depois de ir para o Coração de Maria, almoçava, assistia a sessão da tarde, faltava luz muitas vezes, daí o filme repetia de um dia para o outro, né? Era assim, o filme se repetia no outro dia porque tu não conseguiu ver. Ia para a rua brincar com meus amigos, jogar bola, botava uns paralelepípedos na rua, jogava bola, e a minha mãe gritava pelas 7 horas, está na hora de vir para casa para jantar e fazer os temas, que eu sei que é tarefa e tem vários outros nomes, mas para a gente era os temas de casa, que eram os temas da escola. A minha mãe é professora universitária, professora de piano, né? E ela se separou do pai quando eu tinha uns 6 anos, né? Então era só a mãe em casa, né? Então a mãe, enfim, trabalhava um monte, atendia a gente, eu e minhas 2 irmãs, e aí de noite eu chegava em casa com a mãe, fazia a tarefa de casa com ela, e aí chegava uma hora que ela não tinha o conhecimento específico para me ajudar. Até porque ela tinha muito conhecimento numa área, mas não em outras, como todos nós, né? E aí, sempre que isso acontecia, a mãe dizia para mim assim, Gu, que é o meu apelido, né? Amanhã de manhã, pergunta para a tua professora, né? E acho que muitos de nós, a gente foi meio que criado na educação assim, né? Quando tu não sabia, ou quando teus pais não podiam te ajudar, ou quando o livro não tinha resposta em casa, no outro dia tu ia para a aula e perguntava até para o professor. Se tu fosse uma pessoa extrovertida, que não é o meu caso, né? Eu sempre fui muito introvertido e falava pouco em aula, sentava meio assim no meu cantinho. Eu entrei um ano antes da gurizada da minha turma, então, tipo, agora drama pessoal. Quando todo mundo fazia 15 anos, eu não ia fazer 15 anos, ninguém me convidava para as festas de 15 anos, porque eu ia fazer 14. Né? Então, enfim, tinha todo esse contexto e eu não perguntava para a minha professora, ou seja, as dúvidas elas eram dúvidas que ficavam para mim, né? E eu acho que isso é uma realidade que muitos de nós aqui provavelmente viveram ao longo do tempo, né? A gente guardava as dúvidas por não ter com quem construir, porque naquele espaço o professor tinha, né, esse conhecimento que ainda tem, e cada vez é mais importante, né? Mas a gente, se não acessava o professor, ficava com a dúvida. O outro canal de troca, que hoje é muito forte, era o colega, né? Então, às vezes, tinha um colega que sabia mais alguma coisa, tu ia lá, falava com o cara, mas, eventualmente, se tu tinha alguma dificuldade também nessa relação, tu não conseguia construir. Bom, isso 78, 79, 80, né? A gente avança no tempo, eu tenho 2 filhas hoje, né? Tenho uma filha de 24 e uma de 20, e a educação que elas tiveram, que foi mais no colégio, uns 10 anos atrás, já foi um pouco diferente da minha, né? Eu me lembro muitas vezes de chegar no quarto da minha filha e perguntar para ela, como é que está, tu já fez os temas hoje, né? Já fez a tarefa? E ela, não, estou fazendo. E perguntar, tu quer ajuda?
Não, estou conversando com as gurias no, sei lá, no Google Docs, alguma coisa do gênero. Ou estou trocando ideias no WhatsApp, ou qualquer outra tecnologia que tenha chegado para nos apoiar. Então, as ferramentas digitais, nesse sentido, abriram espaço de um diálogo que não existia na minha época, né? Mas elas não, elas trouxeram acesso à informação, mas não desenvolveram algo que é fundamental na educação, e acho que tudo que veio até agora e que vai se desenvolver durante esse dia, ou, para mim, os grandes debates de educação, passa por isso, que é quais são as competências que eu tenho que ter para desenvolver autonomia para aprender. Acho que esse é o ponto-chave, né? A tecnologia, ela nos apoia hoje num processo de acesso, porque antes era só o professor, hoje também é o professor. Hoje a melhor coisa que acontece na minha aula é quando alguém chega com alguma coisa que descobriu num site. Eu trabalho com design e inovação social, né? Então, descobri um caso, sei lá, da Prefeitura de Porto Alegre, que está lançando lá agora um projeto dos hubs na periferia, e traz isso para a aula, e aí eu não sei, e a gente começa a conversar sobre aquilo, né? Operando os conhecimentos que eu tenho, a informação que ele trouxe, mas gerando algo que é novo, né? Então, esse lugar do professor se transformou, o lugar da tecnologia se modificou amplamente, e o nosso potencial enquanto estudante, que todos nós somos, né, ele se multiplicou a partir das tecnologias. Acho que esse é o ponto principal que eu queria dar de largada para nós nessa história, né? Só que assim, a gente já tinha feito eu já tinha participado de uma conversa aqui, lá em Osório, como eu comentei, né, e nós falamos de vários temas, e um dos temas foi como a gente desenvolve. Acho que uma das falas do deputado Alceu Moreira hoje foi fundamental nessa perspectiva de inaugurar pessoas, né, de trabalhar com o desenvolvimento das pessoas e tudo mais. O desenvolvimento das pessoas passa efetivamente por desenvolver competências que ele leva para a vida, né? E aí essas competências vão permitir, acho que a Suzana trouxe antes vários dados fundamentais aqui também com os colegas que estavam no painel, né? Vai permitir que essas pessoas desenvolvam, por exemplo, a inserção no mercado de trabalho, né? Porque a partir do momento que eu aprendo como eu posso aprender alguma coisa, eu estou mais propenso a atuar em qualquer espaço. Eu acho que esse é o ponto central. Então, para mim, estou dizendo isso no início para dar o meu briefing de largada, assim, né? Para mim, toda transformação na educação passa pelo desenvolvimento de competências que promovem nas pessoas a autonomia para aprender a aprender. E aí a gente vai ter um futuro provavelmente melhor para todo mundo, né? Eu trabalho muito com inovação, né? E a gente fala muito de inovação, e eu acredito demais nesse tema, que é o tema da minha vida, né? Faz 25 anos que eu estou no espaço que eu atuo hoje, que é a universidade, e lá sempre discutindo, né, desde os tempos do Binete, que era um grande amigo e parceiro, né, que discutia a inovação. Mas a inovação também é um potencial veículo de desigualdade. Ela não é um veículo para gerar desigualdade, nem é isso a essência da inovação, mas potencialmente isso pode acontecer, dependendo, né, do que eu estou trazendo de informação para o conjunto populacional para o qual a gente está construindo algo, né? Então, acho que esse é um ponto que eu queria deixar aqui também de início. Minha fala, ela vai trabalhar um pouco nesse olhar de como desenvolver competências, que competências seriam essas, e essas competências, na minha visão, deveriam estar em qualquer planejamento nosso de escola, de governo, do que for, tá? Tem muitos autores que debatem isso, eu vou trazer um olhar que também é baseado num conjunto, né, de publicações já realizadas antes, no que a gente já testou na universidade, e que eu gostaria de compartilhar com vocês, olhando para o seguinte: qual é o aluno hoje que a gente tem chegando nas escolas, chegando nas universidades? Quem é esse professor, tipo eu, que está lá com 50, 60, 40, e que está aprendendo a usar a tecnologia, né? E como que os currículos podem ser um potencializador para construir uma relação entre professor e aluno. Acho que esse é o ponto-chave. Além de uma coisa que eu gosto muito de falar, que eu vou falar um pouquinho, que é espaço físico, né? Porque o espaço físico, ele transforma a nossa vida, né? E esse espaço aqui é trimassa, né, para a gente assistir uma palestra, um seminário, né? Agora, se a gente quisesse fazer uma coisa bem diferente, nós já ia ter dificuldade, porque essas cadeiras estão tudo seguradas, conectadas no chão, assim, né? Então, a gente não ia conseguir, né? A não ser que forçasse bastante para tirar elas, né? Mas não é o caso, não vamos fazer nada disso, né? Então, o espaço, ele potencializa isso também. Vou falar um pouco sobre isso no meu olhar geral aqui, mas só para vocês, antes, entenderem. Eu nunca faço assim, né, de contar a história antes de dizer quem eu sou, porque um monte de gente não me conhece, acho que a maioria de vocês não me conhece. Então, eu sou autor desse livro aqui, junto com o Piangers, né, do meio ali. O Marcos é um amigo de longa data, a gente escreveu um livro, ele como pai e eu como professor. É uma conversa de dois pais, assim, mas eu com o olhar de professor e ele de pai. E a gente lançou em 2019, e é um livro que tem repercutido bastante, assim, e que traz um olhar de tecnologia e também da escola, né? Aquele livro do Canto de Lá, Escola na Pandemia,
eu chamei alguns amigos para conversar sobre isso, 9, está ali o Paulo Baroni, a Cláudia Costin, o próprio Pianjas, tem um monte de gente que está ali, cada um escreveu um texto, né, sobre o que eles perceberam de diferente na escola na pandemia e o que podia ficar para pós-pandemia também. Né. Então, é um livro que está aberto, aquele livro dá para baixar, depois eu vou botar o link no final, é um livro que está aberto o PDF. Né. E esse aqui é o primeiro livro que eu escrevi sobre educação, um bom tempo atrás, que tenta trazer um olhar sobre como transformar a ação do professor, entendendo que o professor é um projetista. Né? O professor é o cara que projeta a conversa, projeta o espaço, projeta o currículo, projeta a interação. A gente está projetando o tempo todo. O cara que chega na aula hoje e vai dar uma aula sobre, sei lá, Segunda Guerra Mundial e entrega conteúdo, ele não está projetando, ele está entregando conteúdo. Né? E acho que isso não tem muito mais sentido nesse momento que a gente está vivendo, até pegando um pouco do que o Silvio falou antes. Então, esses livros repercutem um pouco disso, né? Eu também tenho feito revisão para o português, queria indicar esse aqui, cara, o professor fica indicando livro, né? Mas aqui esses livros são bem massa para a gente olhar para 3 coisas que são fundamentais na escola. Desenvolver engajamento dos estudantes, bem-estar, as pessoas aprendem quando elas estão bem no espaço, e tem um terceiro que não está ali ainda, que eu espero que saia o ano que vem, mas que é dos mesmos autores da ponta, o Andy e o Denis, que é a identidade, é respeitar as identidades dos alunos para construir a partir do grande pluriverso que é uma sala de aula. Eles escreveram essa trilogia em 2022, né? 2 livros já foram publicados para o português, eu fiz a revisão, que é esses da ponta, né? E falta esse terceiro. E no meio está um livro para quem atua mais no campo da gestão pública e gestão de escola. Né? O Michael Fullan é um dos grandes escritores, né, de gestão no ambiente da educação. Esse livro eu fiz o prefácio com a Cláudia Costin, e é um livro que fala sobre direcionamentos estratégicos para escolas, né, com foco mais em escola pública. Então, quem tiver interesse, esse livro aí vale bastante a pena assim, trabalhar. Né. Bom, aqui eu falei já para vocês como é que era a minha vida quando guri, né, mas eu queria falar para vocês quem são os nossos alunos hoje um pouquinho. Né. Eu não tenho dados ainda dessa geração que está chegando agora, nesse momento, assim, né, nas escolas, mas as pesquisas que a gente tem feito são pesquisas da geração Z, que é o lugar onde eu atuo mais, que é ensino médio e ensino superior nesse momento. Assim, né? A geração Z vai de 96 até a primeira década de 2000, dá para dizer assim. Né? E a gente chama os Zs mais velhos e os mais jovenzinhos. Né? Essa pesquisa aqui é uma pesquisa que a gente fez com 2 pesquisadoras americanas, a Corey Simler e a Megan Grace. Elas fizeram essa pesquisa nos Estados Unidos 2 vezes já. A primeira vez que elas fizeram, eu li o livro delas, e aí fiz um negócio que eu aprendi na vida depois, né, que é a tecnologia ajuda quem é tímido também nisso, que é tipo assim, tu quer falar com alguém, manda um e-mail e vê o que vai dar. Né? Então, o que aconteceu? Eu li o livro das 2, mandei um e-mail, eu sou professor do Brasil, achei legal a pesquisa, querem fazer no Brasil. Né? E aí nós fizemos no Brasil em 2018, a primeira vez, uma pesquisa que impactou eram muitas universidades participantes no Brasil inteiro, né, que tentava mapear como que esses jovens gostam de aprender, como que eles interagem em grupo, o que eles gostam de trabalhar enquanto questões sociais que estão no nosso dia a dia em sala de aula e outras tantas coisas. Depois, em 2021, elas me procuraram a gente daí, porque elas iam desenvolver a pesquisa agora em 40 países. Né. Então, a gente fez a pesquisa em 40 países, claro, eu só participei da do Brasil, né. E aí os dados que eu tenho aqui, algumas das coisas são do Brasil. Se alguém quiser essa pesquisa inteira, que eu acho que ela é importante para olhar para características geracionais, esse PDF também é aberto, depois eu vou botar aonde vocês me acham ali para poder me pedir esse material. Tá? Só trouxe 3 ou 4 coisas aqui. Primeiro, o que motiva a gurizada? Por mais que a gente enxergue, né, a população desses jovens, às vezes a gente fica assim, os caras não querem nada com nada, não sei. Não é bem assim. Né? Na realidade, o engajamento desses alunos passa por coisas que não eram as mesmas coisas da minha época. Né? Então, a gente perguntou para eles o seguinte, do ponto de vista de recompensas tangíveis, né, de trabalho aplicado, de interação com a prática, o que efetivamente motiva vocês? O que está lá em cima, na ponta, né, vale olhar o azulzinho? Aliás, é um erro, se bem que não é um erro, porque atualmente isso é real, mas o vermelho, geralmente, no Rio Grande do Sul, Colorado, está na frente do azul, que é o Grêmio. Né? Mas aqui, não é real, Marcelo? Ih, gerei discórdia no grupo agora. Tá, desculpa então, vamos deixar ali o azulzinho na frente. Né? Então lá,
Primeiro, o que me motiva mais, né? A grande maioria, ter uma oportunidade para avançar. A gente falou muito aqui, né, sobre a questão também da inclusão produtiva, né? A questão de eu poder aprender algo para estar no mercado de trabalho, algo que faça com que eu vá para frente, né? Então, o primeiro ponto está lá. Segundo, na mesma linha, ver os frutos do meu trabalho darem resultado. Então, poxa, o cara quer fazer alguma coisa e ver o resultado, né? Depois, fazer a diferença na vida de alguém. Aí começa a ter uma coisa mais de conexão com o outro, que essa geração tem, sim, tem muita coisa. A gente pode ver por outras questões e também pelos trabalhos práticos que a gente acabou fazendo. Depois, aprender algo novo, defender algo que eu acredito, e lá no meio, né, em sexto lugar, vem nota, né, que é a recompensa tangível. Claro que o cara não vai dizer que ele quer aprender, que ele, né, é motivado por nota em primeiro lugar. A gente sempre vai deixar isso, mas não lá no meião, assim. Então, a nota, realmente, a recompensa tangível, ela está mais baixa. Esses elementos todos aqui, né, mostram para a gente um perfil, digamos assim, de aluno, que, poxa, está buscando uma interação mais forte, que quer ver o que ele faz dar certo, que quer ver o resultado, que quer se conectar com o outro, e que também, obviamente, quer algo tangível no final. Da mesma forma, a gente perguntou para eles o seguinte, aqui está todo mundo, né? Eu deveria ter separado, e posso passar isso depois para vocês, os mais velhos e os mais novos. Porque quando a gente pega os mais novos, claro que o TikTok é muito maior, né? Mas aqui é toda a amostra, né? E a gente perguntou para eles o seguinte, qual plataforma vocês preferem para se comunicar, né? Aí é do Brasil, se a gente comparar com outros dados, vai ser um pouco diferente. O WhatsApp está lá em cima, depois vem o Instagram e depois vem um monte de coisa para lá. Tá? Isso é o que eu prefiro usar de plataforma. Então, por exemplo, na pandemia, quando eu comecei a trabalhar, quando a gente estava trabalhando na pandemia, formando os professores, a gente fez um monte de formação no Brasil inteiro para usar tecnologias digitais, um monte de professor usava e-mail para se comunicar com o aluno. Né? Os alunos não usam e-mail. Não usam e-mail. Né? Mandar um e-mail, bom, quem tem filho aqui dessa idade sabe que mandar um e-mail é a mesma coisa que dizer não quero conversar contigo. O cara não vai ler, não vai ler. Mas o WhatsApp, sim. Então, no nosso caso, todas as turmas viraram um grupo de WhatsApp, por exemplo. Né? Que era uma coisa que era meio que proibido antes da pandemia. Tu ter os teus alunos no WhatsApp. Claro que eu estou falando do ensino superior. Né? Mas mesmo nas escolas, né? E aí relacionado com as associações de pais e tudo mais, esses grupos eles ajudaram muito na construção de uma conexão mais forte. Né? A gente perguntou para eles o seguinte, como é que vocês preferem conversar? Aqui vem a maior coisa mais massa dessa pesquisa, que eu mais adoro compartilhar. Né? A pergunta era, como preferem se comunicar? Né? A gente fez 2018 e fez de novo agora. Tá? Top principal, presencialmente, olhando um para o outro. Assim. Eu quero conversar olhando para a pessoa. Podia ser assim, eles responderam isso porque era pós-pandemia, mas não é. Porque antes da pandemia eles responderam isso também. 5 anos antes responderam a mesma coisa nos Estados Unidos e provavelmente, eu não tenho os dados dos 40 países, mas a gente vai ter esse tipo de resposta. Eles preferem conversar olho no olho. Não quer dizer que eles não usam um monte de mensagem de texto, enfim, todos os aplicativos, né? Mas eles preferem falar olho no olho. Isso é real porque quando a gente perguntou como que vocês efetivamente conversam, aí muda um pouquinho. Aí vem mensagem de texto, mensagem, né, via WhatsApp e tudo mais em primeiro lugar, que está lá. E a conversa presencial fica em segundo. Mas o e-mail só não é pior que o telefone, né? Eu saí do WhatsApp 1 ano atrás e aí fiquei... Tipo, agora é dezembro, de novo tem essa coisa que o cara faz as resoluções, né, do final do ano. Aí eu estava com aquele negócio do WhatsApp, não aguentava mais, saí do WhatsApp nas férias. Né. Aí a Suzana passou um mês, o Aldi me ligou. Ligou, Gustavo, tu tem que voltar para o WhatsApp, eu não consigo falar contigo. Eu disse, como assim, cara? Nós estamos falando no telefone, está lá. Né. Ele disse, não, mas a gente agora tem que ficar te ligando, não sei o quê. Daí eu tive que voltar para o WhatsApp, porque é impossível para nós, que estamos em espaços, né, de construção coletiva, do mercado de trabalho, ficar sem WhatsApp. Mas é uma ferramenta que, enfim, tem um nível, né, de impacto também na nossa vida. Agora, e-mail e telefone, pode esquecer, ninguém mais atende, ninguém mais escreve e-mail e tudo mais. Do ponto de vista dos professores, né, a gente fez o outro olhar. Então, se o aluno está interagindo com tecnologia, se o aluno gosta de aprender a partir da prática, se o aluno quer ter mais atividade hands-on, né, mais mão na massa, se o aluno quer interagir mais em grupo, eu não botei aqui, mas eles falam que gostam muito de trabalhar em grupo, 1/4 não gosta de trabalhar em grupo. A gente perguntou, num grupo, o que tu faz? 20% só disse que lidera. A maioria participa, reflete, mas não está liderando. Tem um monte de coisa para trabalhar, digamos assim, do ponto de vista até de empreendedorismo e liderança. Mas, do outro lado, nos professores, a gente perguntou o que vocês estão usando de tecnologia para tentar dar conta dos desafios da pandemia e do pós-pandemia. Tá? Esse dado que está aqui
Está no e-book que depois dá para acessar gratuitamente, né? E aqui, na primeira, essa tabela colorida, mas não tão bonita assim, né? Ela traz as práticas pedagógicas. Então, ainda é a principal prática dos professores da aula. Porque, assim, ó, essa é uma história que eu quero contar rapidão. Assim. Lá em Porto Alegre, né? Não sei quem que conhece o nosso campus ali em Porto Alegre, trabalha na Unicinos, né? E a gente projetou o campus, a sala de aula, foi um aluno meu de mestrado, o Júlio Palmitessa, que projetou os móveis, né? E a Bertolini, se não me engano, depois fez, né, os móveis para vender e tudo mais. Foi uma cocriação, mas o Júlio fez o projeto. E a gente projetou o espaço físico. Então, quando a gente fez aquela sala de aula, que é uma sala mega legal, as cadeirinhas têm rodinha, dá para escrever em todas as paredes, né, 2 projetores, tudo lindo, assim. Tiramos até a mesa do professor para o professor não ficar na frente. Foi um negócio maluco, assim. Aí, o que eu fiz? Né? Montamos a sala, eu chamei os professores que iam dar aula no campus e fiz uma formação da aula, entre aspas, ideal. Porque se a gente fala para o professor aula ideal, o cara já fica cabreiro, porque não tem aula ideal, né? Mas aí chamamos lá e disse, olha, começa a aula, dá 10 minutos de atividade teórica, faz uma questão, bota a gurizada na parede para discutir os conceitos, depois eles apresentam na parede para ti, depois tu faz uma roda aqui com as cadeiras que tem rodinha, e aí todo mundo discute, e aí, 3 horas de aula passam em 15 minutos. Aí, cara, todo mundo mega faceiro, né? Aí eu fiquei feliz, tá? E aí depois fiquei, vou dar umas andadas no campus, não para monitorar nada, só para ver o que estava acontecendo, assim, né? E aí comecei a ver só aula expositiva. Tu andava pelos andares assim, todo mundo enfileirado, né? E dando aula. Por quê? Porque todo professor sabe dar aula. É óbvio, né? A professora, o professor sabem dar aula. Então, quando eu chego no espaço físico, é natural que eu dê aula, que eu dê especialmente uma aula expositiva. E aí eu pensei o seguinte, essa é uma história verídica. Vou chamar o Lennon, que trabalha, né, lá na universidade, e eu tenho uma hipótese. Tipo, o professor chega e dá aula porque a gurizada está sentada já, enfileirada, e aí a professora, o professor entra na sala e saem falando. Se eu bagunçar a sala, talvez alguma coisa aconteça, né? E aí eu pedi para o pessoal não arrumar mais, ficava a sala com as cadeiras tudo no fundão, assim, né? Tudo uma encostada na outra, no fundão. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Daí aconteceram 3 coisas. Primeira, vários e-mails reclamando que a sala não estava arrumada. Uma coisa, né? Segunda, algumas salas que eu passava, um monte de aluno no fundão, tudo amontoado nas cadeiras, sem estar enfileirada, mas lá no fundo. E a terceira coisa foi layouts diferentes assim de sala, né? Pequenos grupos, grupos maiores. E a gente começou a dizer, olha, a sala é um canvas para vocês proporem layout, tanto o professor quanto o aluno, né? E começou a fazer essa brincadeira de propor layout. E aí a gente começou a ver, em algum nível, uma transformação. A gente fez uma pesquisa com os alunos, né? 40% mais ou menos dessa pesquisa, que foi feita 2 anos atrás, quer dizer, antes da pandemia e depois do retorno da pandemia, apontava para um uso maior dos espaços físicos como ideal para o processo de aprendizagem, mas ainda com muita aula expositiva, que é o que a gente vê aqui, né? A aula expositiva está sempre no topo, e depois vem um monte de possibilidades. Mas começam a aparecer coisas que não aconteciam na universidade. Por exemplo, atividades extensionistas, que é uma prerrogativa. Hoje o MEC, há muito tempo já, né, preconiza as atividades extensionistas como uma formação fundamental para o aluno, que é o aluno sair da sala de aula e ir para a comunidade, e produzir junto com as pessoas, não está lá no meio, né? Atividades laboratoriais, da mesma forma, está colocado ali no meio, né? Pesquisas aplicadas e várias outras coisas. A pandemia abriu um canal para nós, que é trazer pessoas que não vinham para a aula. Tipo, eu contei para algumas pessoas aqui já que quando eu estava dando aula num curso que chama Gestão para Inovação e Liderança da Unicinos, é um curso que, enfim, forma executivos, e é um curso com uma formação muito diferenciada, e a gurizada boa parte sai do Brasil para trabalhar, né? Que não é bom também, mas, enfim, para mostrar também a qualidade do curso. Então, era muito fácil para mim dar uma aula um semestre inteiro convidando 10 alunos que estavam trabalhando em 10 países diferentes para contar a história deles para os alunos durante a pandemia. Por que eu não fazia isso antes ou depois da pandemia? A tecnologia está lá, é a mesma tecnologia, né? Então, esse ponto apareceu no meio, na pandemia, e ficou que seriam as atividades ali com convidados, né? 304 fizeram isso. Então, esse é o olhar do lado do professor, né? E lá tem uma lista, olha lá o topo da lista. Como é que tu fala com a gurizada? E-mail. Depois veio o WhatsApp e um monte de outras coisas, mas o e-mail está lá ainda, né? E várias dessas tecnologias apareceram para nós, embora já existissem durante a pandemia. Bom, tudo isso para dizer para vocês o seguinte, que enquanto os alunos pedem algo e os professores estão interagindo com a tecnologia, a gente precisa pensar em como que forma esses professores. Acho que esse é o ponto principal. Eu podia dar vários caminhos aqui de conversa, mas eu prefiro o caminho das competências porque, para mim, tudo
tudo impacta. Mas se vocês me perguntassem o seguinte, tá, mas daí no final do dia, assim, só dá para deixar uma coisa na aula. É professor e aluno, cara. Tira tudo o resto, deixar professor e aluno, e a gente tiver engajamento, e o professor estiver bem formado, alguma coisa boa vai acontecer. Né? Então, a gente precisa formar os professores com o máximo de competência possível. Aqui eu fiz uma lista de competências que eu acho que são relevantes a partir do nosso histórico também da universidade, que estão nos estudos, né, mais globais. Aí. Saber projetar, como eu comentei no início, o professor é um projetista. Né? O professor tem que conectar os grupos. Né? Eu falo um pouco também baseado nas experiências que nós tivemos como alunos. Assim, como é que o professor chega na aula e consegue conectar as pessoas na sala? Né? Como é que ele consegue respeitar a diferença, mas também personalizar? Né? O professor tem que reconhecer cada um na sua... Tem que levar todo mundo para o lugar, mas reconhecer cada uma das pessoas na sua individualidade dentro de uma sala de aula. E aí sim a tecnologia pode ajudar bastante nesse processo. Né? Promover engajamento é um ponto fundamental. Ninguém aprende se não está afim. Se a gente não está engajado, a gente foge da sala, a gente pega o telefone, a gente vai para outro lugar. Engajamento é fundamental. A questão da inovação, acho que isso a gente já falou bastante aqui, está em todos os espaços, né? Autoconhecimento, contar a história e ouvir o aluno. Acho que esses 3 pontos aqui estão relacionados. O professor que ele se abre para escutar o aluno, ele tem, numa sala de 30 pessoas, 30 possibilidades diferentes de criar algo novo. O professor que não se abre para ouvir os alunos, ele tem, numa sala de 30 pessoas, 30 pessoas que vão ouvir o mesmo discurso dele. Essa é a diferença. Se o cara está aberto para escutar, e para, a partir dos alunos, construir algo diferente, ele vai ter, provavelmente, um resultado muito final no final daquela aula. Acho que esse é um ponto central. Mas, para isso, eu preciso me conhecer, eu preciso escutar o aluno, eu preciso ter a tranquilidade de dizer que eu não sei. Por exemplo, quando a gente começou lá na Unicinos, em 2003, o curso de Gestão para Inovação e Liderança, muita gente ia estudar lá porque a gente dava um laptop. A época era assim, né? Te custava 15 mil um computador, era um curso tricaro, e os alunos recebiam um notebook na largada. Passou o primeiro mês de aula, a primeira reunião de colegiado que eu tive, eu era coordenador desse curso, era: vamos proibir ou não o uso do notebook? 2003, faz um tempão, e ainda a gente tem esse tipo de debate, faz 20 anos. Né? E qual era o motivo? Tu está dando uma aula, aí tu fala, sei lá, a cotação do dólar hoje é X. Aí um aluno levanta a mão e diz: não, professor, isso aí foi 3 dias atrás, o senhor está desatualizado. A cotação nesse minuto que eu estou vendo aqui é tal. Se tu não encara isso como uma possibilidade de conexão e entra no embate, acabou a aula. Estou falando de um dado muito simples, né? Mas tem outros tantos que seriam mais complexos ainda para trabalhar na sala de aula. Então, essa questão de saber ouvir e conectar com o aluno é fundamental. Bom, eu falei que ia dizer bem rapidinho algo sobre os espaços. Né? Essa aqui é só uma foto que eu queria mostrar para vocês, depois eu vou deixar um vídeo disponível, que é os espaços que a gente projetou lá em Porto Alegre. Então, dá para ver que essas cadeiras, tudo tem rodinha aqui, essas mesas elas abrem e fecham, as paredes lá no último andar são móveis, a gente faz um monte de evento lá também, e workshops que ajudam a gente a desenvolver um olhar diferente para a formação de professores. Né? E aí, só para fechar, pessoal, eu queria colocar 2 modelos, porque eu tenho 30 segundos, mas vou conseguir passar só 1 minuto. Tá? 2 modelos que eu acredito que poderiam ser legais para quem quer desenvolver políticas públicas também com esse olhar. Tá? O Michael Fullan é um dos grandes autores hoje, né, desse olhar de gestão educacional, e ele traz isso. Tem 6 Cs que ele coloca, né, os 6 Cs para o aprendizado profundo, para o deep learning, que ele fala, no caso dos humanos. Né? Que seria construir um currículo baseado em colaboração, criatividade, pensamento crítico, cidadania, construção de caráter e comunicação. Então, claro que tem várias... Quando o Raul Henrique estava falando da questão do currículo nacional, né, a gente fala de currículo com poucos elementos, mas com elementos de competências também. Né, e acho que essas competências poderiam estar por trás de um currículo que forma as pessoas para ter um desenvolvimento maior do seu autoconhecimento também. Então, esse é um modelo que está posto já há muito tempo pelo Fullan e que eu acho que é legal de olhar como um padrão. Né. E a outra coisa, para fechar, é a gente enxergar essa lógica que a Alice Kolbe traz para a gente. A Alice Kolbe é uma autora brasileira, que ela mora nos Estados Unidos, mora no Havaí. Né? E ela e o David Kolbe, que é um autor da campo da ciclos de aprendizagem, escrevem muito sobre aprendizagem. Ela é uma referência internacional. Eu acabo interagindo muito com ela, porque, bem rapidão, fiz uma entrevista com ela, depois, quem quiser ouvir, vou dizer onde é que estava no podcast, e quando eu fui entrevistar ela, eu achei que ela era americana, ela me surpreendeu falando português, descobri que ela era brasileira, e desde lá, faz 2 anos, a gente fala meio cada 2 meses, assim, para trocar algumas ideias. E a Alice Kolbe, ela fala sobre conversas de aprendizagem. Né? Ela pegou vários autores que a gente reconhece como autores fundamentais, né? E construiu esse conceito que, basicamente, é compreender que a sala de aula é um lugar de diálogo,
onde quanto mais tu constrói, a partir do teu conhecimento, obviamente, um diálogo com o aluno, maior a possibilidade da gente ter aprendizado. Eu tangibilizo isso num exemplo bem simples que eu vou falar para vocês, da nossa sala de aula. Quando o aluno tem que apresentar alguma coisa para mim, ele vai apresentar na parede, né? Eu estou conversando com ele com a parede, como uma tecnologia, né? E teve uma pesquisa que a gente fez, que eu queria só falar isso ainda, aonde nós perguntamos para o aluno como que era para trabalhar assim, né, para eles, e um dos alunos relatou o seguinte: antes eu tinha que ir lá na frente da sala para apresentar, como eu estou aqui com vocês agora. Agora que eu tenho a parede para conversar com o professor, e as pessoas vêm em volta de mim assim para ver eu apresentar, é como se a turma estivesse dando um abraço em mim, né? Eu acho que essa diferença é uma diferença fundamental no processo de aprendizagem que coloca o cara no lugar de bem-estar, de pertencimento e de engajamento. Então, a teoria da Alice Kolbe leva para isso. Se vocês quiserem conversar um pouco mais comigo, aqui está o meu Instagram, que é aquele QR Code, aqui está o meu e-mail. Eu posso dividir os materiais aqui, esse material, as pesquisas com quem tiver interesse, e qualquer coisa que vocês queiram também trocar uma ideia, me contar de algum exemplo que vocês queiram compartilhar, eu vou ficar bem feliz, porque eu gosto muito de aprender coisas novas com todo mundo que está aqui. E aí, aconteceu um negócio, me cortaram por isso, é isso? Bah, mas tu tá forte no negócio. Então tá, pessoal, era isso que eu queria falar, obrigado pela atenção, espero que sigam uma boa tarde aqui.